É um assunto muito complexo, esse assunto da depressão. Muito complexo mesmo, né? E eu vou dizer, para mim começar a poder escrever alguma coisa, a introdução, só foi depois de 6 horas de estudo que eu pude começar a escrever a introdução do ensinamento, né? Porque a gente, para ministrar um estudo aqui, tem que ser fora diariamente que a gente estuda, né? E não é pouco. Mas para começar a se dar um estudo desse, para mim começar a colocar a introdução, foram 6 horas de pesquisa, estudo afinco, para poder entender, para poder absorver e depois para poder aplicar um bom alimento para a igreja do Senhor. Eu não tenho dúvida que dentro dessa série de ensinamentos aqui, vai acontecer uma explosão de cura interior no nosso meio. Deus vai trazer muitas curas da alma aqui, irmãos. Muitas, muitas, muitas. Então faça um esforço, não falte nenhum. Eu havia dito para vocês que eu estudaria 2 gigantes por noite, mas esse assunto aqui não dá, né? É um assunto muito complexo. Eu tentei compactar, sintetizar, para que eu pudesse fazer ele em uma aula e que viesse abranger, ou seja, ele de uma forma ampla, resumida, mas de uma forma ampla. Então nós vamos aprender coisas muito consideráveis e importantes, né, para a nossa caminhada. Os irmãos, conforme eu já falei, eu estava falando na rádio lá, você viu pessoas que deram depoimento, uma mulher 29 anos que estava com depressão e foi curada. A outra estava quase 1 ano em depressão. Aquela, né, Deus nos usara para curar ela pela rádio. Olha o poder de Deus. Pela rádio, Deus me deu uma revelação. E dentro daquela revelação, aquela mulher foi curada da depressão. E hoje está lá vivendo uma maravilha. E dentro do estudo eu vou comentar a respeito um pouco. Então vamos para... Já falei um pouco do que vai se tratar, né, os nossos ensinamentos. Eu não sei, não vou datar aqui quantas quintas-feiras serão, porque eu já tenho em mente cerca de 9 temas, tá? 9 temas. Eu não sei quanto cada aula aqui, quanto tempo vai durar, enfim. Então eu não vou datar, vai ser esse mês aqui agora de março, ou vai ser apenas 5 aulas, 4 aulas, não sei. Às vezes pode ser que a gente comece aqui e Deus desenrola o manto e eu fico uns 3 meses falando desse assunto, enfim. Mas eu sei que vai ser algo muito glorioso, amém? Eu recebi telefonema não, uma mensagem de zap, pessoas que ouviram na rádio implorando para mim gravar estudo. Os meninos vão tentar gravar aqui no telefone mesmo, haja a mão aí, né? Mas você segura isso aí, filho. Não deixa cair isso aí, não. E se der certo, né? Porque eu queria ter uma aparelhagem, ainda não, mas daqui a pouco que nós vamos transmitir ao vivo aqui na igreja. Vai ter toda uma aparelhagem aqui e aí vai ser gravado, aí vai ser uma maravilha, né? Mas enquanto isso nós se vira aí com o Gabriel aí dando um jeito. Então vamos lá. O texto que eu vou usar como base, eu poderia usar qualquer um, mas o que Deus me deu é o Salmo 142, verso 7, a parte A apenas desse verso tremendo. Vamos lá. Diz assim, só a parte A. Olha que o salmo, isso, pode ficar de pé, é melhor. Para fazer a leitura e já nos assentemos. Glória a Deus. Quem veio aqui a convite, ficou sabendo desse estudo e veio a convite? Tem alguém aqui que veio? Olha lá, pelo menos uma pessoa foi convidada. Tem mais alguém que veio a convite? Olha lá, um outro varão ali também, tá vendo? Isso é importante. Vamos lá. Só a parte A. Eu quero ler com toda a igreja. 3, 2, 1. Tira a minha alma. Mais uma vez, 3, 2, 1. Tira a minha alma da prisão. Pode se assentar glorificando Jesus. Devemos entender que a depressão é uma doença muito séria e que acomete pessoas de todas as idades, classes sociais e religiões. O que é a depressão? Do ponto de vista clínico, depressão ou transtorno depressivo maior é um problema que tem diversas causas e que se apresenta como uma variedade de sintomas. Os mais comuns são humor rebaixado, acompanhado de tristeza, angústia e sensação de vazio, e redução da capacidade de sentir alegria e satisfação.
Então, se você vai ver no decorrer aqui deste estudo, nós vamos voltar, eu vou, ainda responder para os irmãos o que é a depressão, se tem cura, e enfim, nós vamos aprofundar aqui a respeito. Mas vamos lá, o primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês aqui é quais são as causas da depressão, Quais são as causas da depressão? Vocês sabem que esse assunto de depressão, há um certo tempo atrás, era um tabu muito grande na igreja, você sabia, Por quê? Porque existem alguns pastores que antigamente alegavam que a depressão era um demônio que habitava na pessoa. Outros alegavam que a depressão é fruto de um pecado que a pessoa cometeu. E a medicina declara que é uma doença, Então você veja que divergem de opiniões acerca do que é a depressão. Mas eu tenho um ponto de vista, depois de ter estudado, analisado texto, contexto bíblico, e enfim, eu cheguei a uma conclusão. Eu tenho um ponto de vista a respeito do que ou seja, quais são as causas da depressão. Então vamos lá. Meu ponto de vista, primeiro, olha só, a depressão pode ser causada por demônios de fato. Ela pode ser a causa de demônios. Vamos ver isso muito claramente no capítulo 13 de Lucas, versículo 11, 12 e 16. Observe bem, a depressão pode ser causada por uma opressão demoníaca. Diga, opressão. E porque também existem dois ângulos da ação do demônio. Uma é a opressão de um demônio e a outra, a possessão de um demônio. Você vai ver, são duas coisas diferentes, presta atenção. A opressão de um demônio, uma pessoa que é crente pode ficar depressiva. Não quer dizer que o demônio está na pessoa, quer dizer que ela está sendo oprimida. O que é oprimir? O inimigo lançando dardo, seta, lançando um monte de coisas na pessoa. Então isso se caracteriza uma opressão. Vamos lá, para você entender melhor eu vou usar um texto bíblico, olha só. Eis que estava ali uma mulher que tinha o quê? Espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Verso 12. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha só, Jesus expulsou o espírito maligno e ela foi livre Ou seja, o que causava aquela encurvatura nela? Um espírito de enfermidade. E por que eu sei que aquele espírito era uma opressão e não que ela estava endemoniada de fato? Por isso aqui, versículo 16. Não convinha, Jesus explicando aos fariseus, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, olha lá, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então ela era uma filha de Abraão, ou seja, ela era uma serva de Deus, ela acreditava no Deus Pai, em Jeová, ela acreditava na Bíblia, ela seguia a palavra, até por isso que ela estava na sinagoga, que era o lugar de culto. Então ela era crente, em outras palavras, ela era uma serva de Deus. Mas mesmo sendo uma serva de Deus, ela estava com uma opressão tão grande na sua vida, ou seja, que era um espírito maligno que estava oprimindo ela, e ela não estava tendo forças para lutar contra aquilo. Isso ocasionou que ela ficou curvada. Então vamos lá, a depressão, preste atenção, a depressão pode ser causa de demônios. Primeiro, demônios que oprimem, lançam dardos, lançam setas malignas e a pessoa fica realmente perturbada. Agora, uma outra maneira que os demônios impõem uma depressão na pessoa é realmente aquela pessoa que está possessa. É uma pessoa que está possessa por demônios. Mateus 12, 22, olha só. Trouxeram-lhe então um endemoniado. Qual que era o problema dele? Cego e mudo. Olha só. E de tal modo Jesus o curou, que o cego e o mudo falava e via. Então, para quem olhasse para aquele homem, ele tem um problema visual e um problema de audição, mas não era.
Era um demônio que possuía ele. Ele estava possuído pelo espírito maligno, e aquele demônio que possuía ele, não é um demônio que fazia, como muitos casos nós vemos, que nem o gadareno, que se cortava, que vivia nos sepulcros, não. E esse demônio que possuía esta pessoa, agia na área, fazia com que o homem perdesse alguns dos seus sentidos, né? No caso, a visão e a audição. Só que Jesus, então, repreendeu o demônio, falou: demônio, sai dele. E logo o moço começou a falar e começou, aleluia, a ouvir. Então você veja que a depressão pode ser a causa de uma opressão e de uma possessão demoníaca. Vamos lá, esse é meu ponto de vista bíblico. Segundo, a depressão também pode ser causa de pecado. Vamos lá? Romanos 8, 22. Glória a Deus. Porque sabemos que toda a criação faz o quê? Geme. E está juntamente com dores de parto até agora. Por que Paulo está dizendo aos romanos que toda a criação geme? Fruto do pecado de Adão, nosso pai. Você sabe que toda a humanidade é filho de Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão e Eva. Toda a humanidade é. Então você veja que por causa do pecado de Adão, toda a humanidade pereceu. E junto com isso, toda a criação passou a gemer, inclusive nós. Antigamente, lá no Éden, o nosso corpo não era vulnerável a doenças e enfermidade. Mas por causa da queda, por causa do pecado, então nosso corpo hoje é vulnerável às doenças. Então, existem doenças. Olha lá, presta atenção no pronunciamento das minhas palavras. Existem doenças que são causa de pecado. É por isso que lá em Tiago a Bíblia diz: confessai as culpas uns aos outros e orai para que sareis. Então existem doenças que eu vou receber a cura através de um perdão liberado e um perdão alcançado da parte do Deus Todo-Poderoso. Quer ver só uma coisa interessante? Em Salmos 32, 3 e 4. Davi estava enfermo dos ossos, fruto de um pecado de adultério que ele cometeu. Olha só. Enquanto eu me calei, olha lá, envelheceram os meus enfermidades. Ele estava com problema, né, de doença. Pelo meu bramido em todo dia. Mas olha o verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí ele vai dizer no contexto do Salmo, que ele só alcançou a cura depois que ele confessou o seu pecado diante de Deus e alcançou o perdão. Então existem doenças, e conforme hoje nós estamos falando da depressão, existem pessoas que podem estar com depressão fruto do pecado não confesso. Uma pessoa que pecou e está com pecado oculto, e isso pode ocasionar uma doença. Quer ver? Em João 5, versículo 14, Jesus tinha curado um homem que estava diante do tanque de Betesda. Quando Jesus encontrou ele no templo, olha as palavras que Jesus falou para ele: vai e não peques, para que algo pior não te suceda. Então o que fazia daquele homem estar 38 anos naquele tanque? O pecado. Ele tinha pecado e não confessou. Só que quando ele teve encontro com Jesus, ele confessou o pecado e ele foi liberto para a glória do nome do Senhor Deus. Então vamos lá, já falei, né, que a depressão pode ser causada por demônios, pode ser causada por pecado, e também agora a depressão, ela é de fato uma doença, né? É uma doença. Então você veja que eu vou dar um exemplo bíblico de uma mulher que ficou com depressão, uma mulher crente. Eu estou falando de Ana. A Ana, aquela de 1 Samuel, não vou ler que o texto é grande, de 1 Samuel capítulo 1, do versículo 9 até o final do capítulo. A Bíblia vai dizer que a sua rival Penina ficava irritando ela todos os dias, porque Penina tinha filhos e ela não poderia ter filhos. E o sonho de toda mulher judia era ser mãe, principalmente de um filho homem. Só que a Bíblia vai dizer que Deus havia cerrado a madre de Ana. Então ela passou a clamar a Deus, buscar a Deus, e não havia resposta. Então ela estava deixando de viver um sonho da vida dela, ela não conseguia alcançar. E isso colocou ela numa depressão profunda. Essa situação de ela não conseguir vencer, não conseguir alcançar, ocasionou na doença chamada depressão. Preste atenção. Aí o que acontece?
O texto vai dizer, olha só como que ela está depressiva. A Bíblia diz que com amargura de alma ela estava diante do Senhor, está lá no verso 10. A Bíblia vai dizer que o seu semblante era triste. A Bíblia vai dizer que ela não conseguia falar, só balbuciava. A Bíblia vai dizer que ela não comia, tudo sintomas de depressão. Ela não conseguia se alimentar, entendeu? Então você veja que, então preste muita atenção nisso. A depressão, vou repetir, pode ser causada por demônios, ou opressão ou possessão, pode ser causa de fruto de pecado não confesso e também de alguma forma natural, é uma doença, tá bom? Então agora vamos lá, irmãos. A depressão, ela pode ser, olha só, a depressão ela pode ser, primeiro, orgânica, diga comigo, orgânica. Eu vou ser bem repetitivo, porque eu sei que há pessoas que estão anotando, e faz muito bem, isso vai ser muito bom para a sua vida. Olha só, a depressão, eu vou falar sobre 3 coisas que ela pode ser. Primeiro, a depressão pode ser orgânica. O que é orgânica? É causada por distúrbios orgânicos, oriundo de doenças como AIDS, câncer, epilepsia e etc. Problemas físicos, conhecidas como doenças degenerativas, ou seja, destacam-se os distúrbios hormonais e químicos, que bem como as alterações das células do cérebro. A ciência vai chamar a depressão orgânica, vai chamar assim, endógeno. O que é endógeno? A ciência vai chamar disso porque é uma palavra técnica que eles usam. Eu só estou dando esses dados aqui para vocês crescerem no conhecimento, mas não tinha necessidade. Que isso você só vai ver um doutor, um médico falando. O que é uma depressão orgânica? É endógena, é aquela que é interna. A palavra endógeno significa algo interno que causa dano no interior. Você já ouviu aqui esses tempos atrás um varão que na terça-feira ele descobriu que estava com câncer na próstata. O que ele falou? Que ele entrou em o quê? Depressão é uma doença degenerativa que toca no organismo, nos hormônios, enfim, no cérebro. Então isso, a depressão ela pode ser de ordem orgânica, entendeu? Através de doenças que a pessoa sofreu, né? Algum tipo de doença, conforme eu já falei, aquelas doenças degenerativas, epilepsia, AIDS, câncer. Então vai mexer com o seu interior, com o seu organismo. Isso vai ocasionar nessa doença chamada depressão. Agora vamos lá. A segunda, vamos lá. A depressão pode ser emocional. Falei primeiro, ela pode ser orgânica, que é causada através de doenças degenerativas, e a segunda, ela pode ser uma emocional. Como assim uma depressão emocional? Aquela que é causada por perdas, fatalidade que acontece, problemas familiares, financeiros ou sentimentais, ou problemas pessoais que a pessoa tem consigo própria. Por exemplo, existem pessoas que entram em depressão. Eu entrei no começo de depressão quando meu irmão morreu. O meu irmão que era da mesma idade que eu praticamente, era diferença de 3 anos. Por que hoje eu sei que eu estava entrando em depressão? Porque eu só chorava, tudo que desenfreadamente, né? Porque você sabe que é natural o ser humano chorar. É natural o ser humano ter algum momento, um dia de tristeza. Mas a depressão é algo excessivo, é algo que a pessoa sente demais, entendeu? Então, no caso aqui, as perdas da vida, é por isso que você vê que existem pessoas, quantas vezes você já não vê aí nos noticiários, quando tem aquela crise nos bancos, crise aí no dólar, você vê pessoas que eram milionárias, entram em depressão e se suicida. Por quê? Por causa das perdas. Então a perda ela traz uma depressão emocional. Pode acontecer, entendeu? Não é que todo mundo que perde tem que ter, é que acontece. Se a pessoa, né, enfim, se a pessoa não se cuidar, não buscar em Deus, ela pode entrar em depressão. Então, vou repetir. A depressão pode ser primeiro orgânica, segundo emocional. E a emocional é causada por perdas, alguma fatalidade, né, que Deus o livre aconteça, às vezes em problemas familiares, e problemas sentimentais, uma pessoa que não consegue ser feliz num relacionamento, uma pessoa que não está bem consigo mesmo, por exemplo, uma coisa emocional. Uma pessoa que ela era, eu vou dar isso aqui porque eu sei que isso aqui é uma coisa que o povo tem muito sofrido com isso. A pessoa que ela era magra, vamos lá, e de repente ela desenfreadamente
inchou. Então ela não consegue voltar àquilo que ela era. Então isso causa, entendeu? Isso é emocional, trabalha na parte emocional. Isso pode causar uma depressão numa pessoa, certo? E a ciência chama, né, a depressão emocional como exogeno, né, que quer dizer externo. É uma coisa que acontece pelo lado exterior, de fora. Agora vamos lá. A depressão, primeiro, pode ser orgânica. Segundo, emocional. E terceiro, pasme, a depressão pode ser espiritual. Está vendo só que coisa? E como assim, pastor? Como que pode acontecer uma depressão espiritual? Uma exaustão, uma pressão, sabe aquela pessoa que está sendo oprimida? Você tem que fazer, você tem que produzir, então a pessoa vai sendo oprimida, cobrança daqui, cobrança dali, você tem que fazer, Então isso pode ocasionar numa exaustão espiritual e causar uma depressão. Pastor, quem viveu depressão? Teve vários homens na Bíblia, mas dentre eles, eu vou destacar agora nesse primeiro momento, Moisés, ele teve uma depressão espiritual. Eu vou citar o texto, acho que eu não anotei, põe em Números 11, está num tempo legal, então dá para mim ver. Números 11, do 11 ao 15, olha só, a depressão também pode ser espiritual. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga, olha lá, a carga de todo este povo? Verso 12, concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo? Como aio, que é pedagogo, né? Leva o que cria, a terra que gerasse seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado, olha lá, muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Olha lá, depressão. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixas ver o meu mal. Ó, o grande profeta Moisés está com depressão espiritual. Por quê? Muita carga em cima dele. Às vezes uma pessoa que não está preparada para assumir tal cargo, porque você sabe que existem cargos que têm pressão. Por exemplo, alguém que trabalha com vendas. Isso é terrível. A pessoa que trabalha com vendas, eu estou dando um exemplo, né? Ela tem que, ou seja, se não vender, o patrão vai lá, mas você tem que vender. Aí você fala, não, mas está em crise, ninguém está vendendo nada, mas você tem que se virar, e é isso, aquilo. Então a pessoa vai sendo oprimida e vai colocando uma carga tão pesada nela que ela não consegue dormir, tudo que ela pensa, ela tem que bater a meta, eu tenho que fazer, eu tenho que concluir, Então isso se caracteriza uma exaustão, uma pressão. Estou dando exemplo desta área, né? Mas pode ser qualquer outra área de serviço. Então você veja que isso é caracterizado uma depressão espiritual. O povo estava falando para Moisés, se vira, meu. Moisés não tem nada a ver com o negócio, mas falou, se vira, nós queremos comer. Mas Moisés está falando, vamos esperar em Deus, nós estamos no deserto, não tem de onde tirar comida para vocês. Aí o povo, não quero saber, você é o líder, se vira. Agora você entende porque existe pastor, missionário, pregador que entra em depressão? Quem já viu ou ficou sabendo de algum líder espiritual em depressão? Se você nunca viu, tem vários e pessoas de renome entraram em depressão justamente por causa disso. A cobrança, o peso da responsabilidade, uma carga muito grande. Então a pessoa, ela pode ocasionar a chegar a uma depressão espiritual. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Vamos lá. Então já expliquei, a depressão pode ser três, vou repetir pela última vez. Ela pode ser orgânica, pode ser emocional ou pode ser de ordem espiritual, certo? Vamos lá. Agora eu vou dar aqui para os irmãos quais são os principais sintomas da depressão. Eu vou dar alguns aqui para os irmãos, vou falar rapidamente. Vamos lá. Ansiedade, sentimentos de culpa, vazio, tristeza, desesperança, pessimismo, apatia, baixa importância, inutilidade, pouca autoestima, perda de energia, interesse pela vida e por atitudes que antes eram apreciadas como prazerosas e para os casados, inclusive o sexo. Insônia demasiada, ou sonolência, falta de apetite, acompanhada de perda ou aumento de peso, fadiga e lentidão de movimentos, grande dificuldade de concentração,
inquietação, irritabilidade, impaciência, mau humor e pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Para quem não sabe, depois de uma lista dessa, você fala, meu Deus, mas eu sou ansioso, estou com depressão. Calma, não fica assustado aí. Não é assim também, né? Eu volto a repetir, a depressão é algo muito exagerado, entendeu? Essas coisas em muito exagero, entendeu? Agora você veja que diante dessa lista, aqui no finalzinho que eu passei para os irmãos, que são os principais sintomas de depressão, está o desejo de se suicidar, de se matar, né? Você sabia que as maiores causas de suicídio é justamente a depressão? E quem já ouviu dizer que adolescente se matou? Depressão. Já pensou um adolescente com depressão? A depressão não respeita idade, sexo, religião, conforme já falei na introdução. Existem crianças, adolescentes que podem ficar depressivos através de um abuso, entendeu? Através também de uma perda de um pai, de uma mãe, isso pode causar. Por exemplo, os idosos também são muito suscetíveis, podem ficar com depressão. Por quê? Porque ele fica com aquele sentimento de inutilidade, né? Não presto mais para nada, então isso acomete também, entendeu? E uma outra classe também, que muito sofre é as mulheres. Mas por quê? É o vaso mais frágil? Não. Por causa daquele ciclo menstrual que ela tem, isso mexe muito com os seus hormônios, isso mexe muito, né? Mexe com tudo. E também, você não vê a mulher tem o pós-parto que fica, a mulher tem, por quê? Mexe com tudo mesmo, entendeu? Depressão pós-parto. Então, geralmente, a mulher é mais atacada, né? Enfim, nessa área aí. Agora vamos lá, irmãos. Meu Deus. A depressão tem cura? Essa é a pergunta. A depressão tem cura? Vamos lá. Elias, o grande profeta. Eu vou pegar o exemplo dele, que é um texto clássico que fala sobre um homem em depressão. Elias, o grande profeta, entrou em depressão depois de uma ameaça. Vamos lá? 19 de 1 Reis, 1 e 2. Diz assim, ó: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, olha lá, a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Então o profeta Elias, você sabe que Deus levantou ele como um grande vulto do Antigo Testamento. Ele é considerado o leão dos profetas. Numa época de terrível apostasia que havia sobre a terra, Deus levanta esse homem de uma forma encorajada, de uma forma destemida, e ele passa ali então a debater com os falsos profetas, e Deus dá vitória para ele. Era aquele homem que orava e Deus mandava fogo, orava, o céu não chovia, orava e Deus mandava torrencial de água. Só que agora a Bíblia vai dizer que ele pega e vence aqueles profetas, e a mulher vem e fala assim, ó: amanhã, a essas mesmas horas, vou te matar também. Então, quando ele ouve aquela palavra, pensa, quando ele ouve aquela palavra, o homem caiu numa depressão profunda. A hora que disseram, vou te matar. Então, diante de uma palavra que ele recebeu ali, a vida dele não foi mais a mesma. A partir daquele momento, ele entrou numa depressão profunda, muito profunda mesmo. E como eu sei que Elias entrou em depressão, vamos lá para os sintomas de quem está em depressão. No versículo 4 agora, põe aí. No versículo 4, ó, primeiro sintoma de quem entra em depressão. Olha só. Olha, ele foi para onde? Deserto. Quem vai para o deserto é porque quer ficar o quê? Sozinho, isolamento. Então a pessoa que está em depressão, ela fica isolada, não quer ver ninguém, quer ficar num lugar escuro, enfim, esse é um dos sintomas muito sérios. Então quando ele cai em depressão agora, através de uma ameaça de morte, né? E então a primeira coisa que ele quer fazer é fugir, sumir, ficar sozinho. Mas assim, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, mas assim, deixa eu aqui. E não tem ânimo para nada. Vamos lá, primeiro sintoma é isolamento. Segundo sintoma de quem entra em depressão, está ainda no verso 4, deixa aí, ó. E veio e se
assentou, olha lá, e veio e se assentou debaixo de um zipro. Então, assentou. Esse assentou aqui significa desistiu de tudo, porque ele estava numa caminhada, numa projeção profética, e de repente ele pega e senta. Mais ou menos assim, para mim, acabou, parei com tudo. É mais ou menos assim, ó, como diz aí o jargão dos jogadores aí, pendurei minha chuteira, parei. Então, esse é o segundo sintoma de quem entra em depressão, desiste de tudo. Terceiro sintoma de quem entra em depressão é, ainda no verso 4, olha só. E pediu em seu ânimo, ou seja, ele estava desanimado. Em seu ânimo, aqui ele não tinha ânimo nenhum, né? Ele estava completamente desanimado. O que é desânimo? É não ter força. É mais ou menos assim, eu até queria, mas não tenho força. Eu até quero, mas algo que não deixa. Ou seja, a pessoa está desmotivada, desanimada. Então isso também é um sintoma sério sobre depressão, não ter força. E o quarto, né? Olha lá, quarto sintoma, ele pediu o quê? A morte, né? Ele queria morrer. E eu falo, ele só não procurou um suicídio, o texto não mostra isso. Eu acredito por que ele não procurou, porque a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. E existem crentes que quando entram em depressão, essa é a palavra que ele fala, eu só não me mato porque eu tenho medo de perder minha salvação. Então ele desejou não viver mais, né? Ele desejou a morte. Esse foi o quarto sintoma. O quinto sintoma está no verso 5, põe aí, Tiago. O quinto sintoma, olha só, e deitou-se e dormiu. Ou seja, uma pessoa que entra em depressão, ela dorme fora de hora, entendeu? Ela fica dormindo. Não é aquela sonolência, não é aquela sonolência normal, tá? É aquela coisa desenfreada. A pessoa só quer dormir e um pouquinho mais dormir ainda. Então isso é o quinto sintoma. E você viu? Olha só que coisa terrível que aconteceu com ele. Foi para o deserto, isolamento. Assentou-se, desistiu de tudo. Desânimo, não tinha mais força. Pediu a morte. E quinto, dormiu, né? Ou seja, dormiu fora de hora, estava com sono excessivo. E o sexto e último sintoma que eu quero falar, esse aqui é o terrível, em verso 9. Verso de número 9. E ali entrou numa caverna. Pronto. Aqui está o sexto sintoma de que ele estava ou não estava em depressão. Quando ele entra numa caverna, o que ele está dizendo com isso? Aqui ninguém vai me achar. Quem ouviu na rádio, aquela mulher que foi curada, né, através da rádio lá, o que ela disse lá? Eu queria ficar num quarto escuro, não queria ver meus familiares, não queria ver meu filho, meus netos, não queria. Entendeu? Olha só o que é essa doença terrível, terrível mesmo. Então, esses são os sintomas que ele teve. Agora eu vou dar aqui para vocês, aliviar agora, né? Eu vou dar aqui para a igreja as 3 formas de tratamento de Deus para curar a depressão de Elias. Né? Até agora nós aprendemos, né? O que agora vamos para o tratamento. Dá até um alívio agora, né? Aleluia. Pensa que foi uma luta espiritual fazendo esse estudo aqui, não é brincadeira não. Porque eu sei que muitas pessoas vão ser curadas aqui essa noite ainda. Há uma manifestação do poder do Espírito Santo pela palavra aqui nesse lugar. Vamos lá, vou repetir. As formas de tratamento de Deus para curar a depressão de Elias. Eu vou falar aqui 3 formas que Deus usou. Primeiro, tratamento bioquímico, anota aí, tratamento bioquímico, em outras palavras é tratamento médico, vamos lá. Deus usou essa forma para tratar de Elias, vamos lá? Tratamento bioquímico, e eu vou explicar por quê, ó. Mateus 9:12, olha só o que a Bíblia diz. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de quem? Os sãos, mas sim os... Então o próprio Jesus falou que se quando necessário, é bom que se utilize os médicos. Então, para uma depressão, o próprio Deus usou o tratamento bioquímico, né? Para você entender uma coisa, porque existem pessoas que acham que por, às vezes, procurar um médico, ele não tem fé. Não é verdade isso. A nossa primeira opção é sempre acreditar no milagre.
É sempre acreditar que Deus vai estender a mão sem precisar de nada. Mas existem momentos que Deus usa os médicos. Quer ver só? Está na Bíblia. Isaías 38, 21. Vamos lá. Olha só. Você sabe que aqui Ezequias estava doente, né? Ele estava doente e Deus acrescentou 15 anos de vida. Ele tinha uma doença. Olha como que a doença dele foi curada. Deus falou, vou te acrescentar 15 anos de vida. Deus não podia soprar nele o seu hálito divino e Ezequias ficar curado? Olha o que Deus fez para ele ser curado. E dissera Isaías, tomem uma pasta de figo, remédio, e a ponha como emplasto sobre a chaga. E? Remédio natural. Então você vê que não é descartável. Então a depressão pode ser tratada também, em alguns casos, tá? Em alguns casos, uma orientação médica, tá bom? Deus pode usar. Vamos lá, quer ver só como que Deus usou para tratar com Elias? 1 Reis 19, 5 e 6. Olha só. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse, faz o quê? Olha lá. Ó, levanta-te. Versículo 6, vamos lá. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão, olha lá, tratamento bioquímico, ó, um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. E voltou a fazer o quê? Oxe, mas ele acabou de comer, por que ele vai dormir? Por quê? O primeiro sono é da depressão. O segundo sono é terapêutico. Deus tinha medicado ele, agora ele está em descanso. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Irmão, tudo se tira da Bíblia, irmão. É tudo da Bíblia. As coisas que acontecem aqui na Terra é que eles usam palavras técnicas, mas é tudo da Bíblia. Vou repetir, ó. O primeiro sono era depressivo. O segundo foi terapêutico. O primeiro sono é de quem desejava fugir do mundo e dos desafios. Agora o segundo sono não. Era um sono de tranquilidade e reparador para os seus ânimos. Aleluia, glória a Deus. Quando você é medicado pelo médico, o que ele fala para você fazer? Vai para casa e dorme e descansa. Aleluia, glória a Deus. Então pode ser tratado através de um tratamento bioquímico. Deus usou isso, tá vendo que coisa interessante? O próprio Deus medicou Elias. Papai é doutor também, sabia? Aleluia. E é interessante que ele usou um enfermeiro. Meu Deus. Desceu. Deus mandou um anjo e falou, leva lá esse negocinho aqui para ele aqui, ó. Aleluia. Você vê que no caso aqui, no caso dele, não precisou de fato usar um remédio. Existem casos que é necessário, mas estou dizendo, ele não precisou. Deus simplesmente tratou ele com remédio natural. Falou, come isso aqui. O médico falou, ó, o seu caso aí, não, você não está precisando tomar uns antidepressivos, não. Vai lá, come isso aqui, faz essa dieta aqui. Se Deus é tremendo na terra, hein? Irmão, por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia. Na Bíblia a saída para tudo, a solução para tudo, a resposta para todas as coisas, aleluia! Só uma pessoa aqui, quantas pessoas aqui já não passaram pela depressão, eu não tenho dúvida que alguém ainda esteja aqui nessa noite, só com uma palavra dessas tu está sendo curado aqui nessa noite. Vamos lá, segunda forma que Deus, primeira forma que Deus usou para tratar Elias foi o tratamento bioquímico. Segundo, tratamento emocional. Versículo 7. Tratamento emocional. Isso é forte. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Olha lá. Ele estava em repouso. Aí o anjo pegou e veio de novo. Ó. Segunda vez. E o tocou. E disse. Faz o quê? Levanta-te e come. Por quê? O que o anjo está querendo dizer? Você pensou que tinha acabado para você? Que não tinha mais jeito para você? Assim diz o Senhor, vai ser muita coisa que Deus vai fazer na tua vida. Não está nada acabado. Tem muita coisa para Deus fazer na tua história. Quem recebe esta palavra, a mão para cima. Abre esta boca e glorifica o teu Deus. Aleluia.
Quando o anjo está... Por quê? Porque ele está frustrado, ele está desanimado, está emotivo. Aí o anjo chega, dá uma catucada nele quando ele fala: para mim não tem mais jeito, para mim chegou o fim. O anjo declara para ele aquela promessa: muito longo será o teu caminho. Deus vai fazer maravilha. Estou profetizando agora. Deus vai fazer ainda maravilha na tua história. Se o diabo pensou que ia te parar, quebrou a cara. Grande vai ser a tua caminhada na terra. Só quem sente a presença do Espírito Santo. Oh glória. Agora você entende porque Deus chega diante de alguns homens. Olha o que Deus fala para Josué: tem ânimo, tem coragem, se esforça-te. Você viu? Elias estava lá caído. O anjo poderia chegar: mas tu não é um profeta? Por que você está desse jeito? Não, o anjo não chegou batendo não. O anjo pegou e falou: come, bebe, levanta, levanta. Deus é na tua vida, Deus te fortalece. Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, eu estou revitalizado aqui, hein? Olha Deus dando ânimo para pessoas aqui. Você que tinha engavetado os seus sonhos, seus projetos, Deus está dizendo: grande vai ser a tua caminhada, grande será a tua jornada. Aleluia, profetiza para 2 pessoas, receba força aí agora. Receba, receba, receba. Deus está tratando nas tuas emoções hoje aqui. Você não é um derrotado, você não é um fracassado. Deus é na tua vida. Aleluia, aleluia. Eita, Deus é contigo, Deus é contigo. Aonde o diabo falou, eu dei um ponto final na história desse Elias. Pensa que vai profetizar, pensa que vai pregar a palavra, e falou: esse aí enterrei o ministério dele. Vem Deus e fala: enterrou nada, levanta, levanta, levanta. Ô meu, tchau, Bia. Elebaca, vou deixar você receber. Há uma presença de Deus aqui, viu? Aleluia, glória a Deus. Aquilo que você não estava conseguindo fazer, você vai voltar a fazer. Ô meu Deus, você não estava conseguindo mais sonhar, vai voltar a sonhar. Aleluia. Meu Deus, que coisa terrível, hein? Aleluia, eu não consigo sair desse manto, hein? Ó, levanta. Olha o que o anjo falou. Não, ainda o teu Deus tem algumas coisas para fazer. Olha o que o anjo falou: grande vai ser o teu caminho ainda. Você tem muita linha para queimar ainda, meu filho. Vai nada, vai desistir nada, vai parar coisa nenhuma. Essa doença não vai te vencer, esse problema não vai te vencer. Deus está tratando com você. Aleluia. Então vamos lá. Primeira maneira de Deus tratar Elias foi com o tratamento bioquímico. Segundo, tratamento emocional. E terceiro, pasmem, tratamento psicológico. Sabia que Deus trata psicológico também? Deus é o maior psicólogo que existe. Vamos lá. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma unção terrível aqui. Versículo 9, do 9 ao 11. Vamos lá. No mesmo texto, ó. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Olha lá. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: vai, qual que é a pergunta? E eu te pergunto, Deus sabia que ele estava ali, sim ou não? Deus sabia por que ele estava ali, sim ou não? E por que ele pergunta: o que você está fazendo aí? Psicologia. É mais ou menos assim, Deus chamou ele e falou: senta aí na sua cadeira e agora... fala, vai, desembucha. Quem já passou por psicólogo aqui? Quem já passou? É assim que funciona? E eu nunca fui, espero não cair. Ainda tá bom ainda. Aleluia. Não sei se depois do terceiro filho, ainda tá bom. Aleluia.
Meu Deus. Aí, presta atenção. Aí tá lá, tá lá na caverna. Você sabe, na caverna só dá o que não presta. Aí ele tava lá dentro da caverna, no escuro. Aí a voz entrou lá dentro. O que tu tá fazendo aí? Olha só, olha o diálogo. Ele passou por tratamento psicológico. Olha só, olha o diálogo. Versículo 10. E ele disse... Aí começou a desabafar, porque você sabe, quem está nesse estágio, ele quer falar. Ele procura um ouvido para conversar. Mas cuidado com quem você vai falar. É por isso que Deus levanta líderes espirituais. Eu falo, um pastor é isso, irmão. Um pastor é psicólogo, um pastor faz de tudo. Ixi, quantas vezes eu não me deparei com pessoas, tudo que ele queria é que eu ouvisse ela. Não queria nem que você, não, ouve aí, pastor. Ficou mais de 1 hora. Eu falei, aí eu ia tentar falar, não, aí, espera aí, pastor. Aí eu falei, fala logo tudo de uma vez. Agora eu já estou aqui mesmo. Vamos lá, é tremendo, E ele disse, Elias, olha lá, Deus perguntou, só fez a pergunta e agora está em silêncio, só observando, olha lá. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Olha, ele está falando, desembuchando tudo. E ele lhe disse, sai para fora. Deus, já pensou? Deus primeiro tratou com ele, ouviu. Então é isso que está, é isso, aquilo, outro. Aí ele foi desembuchar, meu problema é esse, eu estou com isso que eu perdi isso, eu estou com isso que eu estou afligido aqui, eu estou com isso que eu não estou conseguindo aqui. Ele foi desembuchando, foi falar, colocando tudo para fora, e Deus só ouvindo. Aí depois que ele falou tudo, aí olha o diagnóstico do doutor: saia para fora e põe-te neste monte, perante o quê? Esse é o melhor remédio que existe, a face, a presença do Senhor. Pronto, tratamento psicológico. Agora eu vou para a conclusão. Meu Deus, nem estou acreditando que eu consegui até agora só usar 45 minutos. Nem eu estou acreditando. Na minha cabeça eu pensei que isso aqui ia dar mais de 1h30, mas consegui compactar bem. Glória a Deus, bem proveitoso. Agora eu faço uma consideração final. Vocês aprenderam aí as 3 formas que Deus usou para tratar a depressão na vida de Elias. Ele venceu, sim ou não? Sim. Primeira forma, tratamento bioquímico, já expliquei, auxílio dos médicos. Segundo, tratamento emocional, né? Aí Deus, enfim, ele foi encorajado. Nisso cabe sempre a família, vai ajudar muito, mas em suma, é sempre aqui na casa do Senhor onde você vai encontrar isso. É sempre na casa do Senhor. E terceira forma de Deus tratar Elias foi psicologicamente. Deus deixou ele desabafar, ele colocou tudo para fora e Deus então falou o que ele precisava. O que ele precisava era voltar para a face do Senhor. É mais ou menos assim, Deus falou para ele, sai da caverna e vai voltar a viver a minha presença. Há pessoas que estavam em cavernas espirituais, o diabo tentando prender a tua alma, mas esta noite haverá uma liberação de Deus aqui para a sua vida. Você nunca mais ficará cativo a este mal, porque o poder do meu Deus se manifesta sobre a sua vida. Consideração final, e eu encerro aqui agora nessas 4 considerações finais. Olha só, então vamos lá. Como ser curado da depressão? Como ser curado? Deus, pronto. A primeira opção, como ser curado da depressão. Primeiro, eu quero que você entenda isso. Primeiro, você não vai procurar médico. Primeiro, você não vai tomar antidepressivo. Não, você não vai fazer isso jamais. É por isso que a Bíblia diz, primeiro, o princípio. Primeiro, o reino. E depois as outras coisas. Então, a sua primeira atitude é Deus. Por quê? Eu vou te explicar agora. Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é, e que era, e que há de vir. Não há nada que Deus não possa fazer,
Não há problema que Ele não resolva, não há doença que Ele não cure, não há porta que Ele não abra, não há ferida que Ele não fecha, não há situação que Ele não possa resolver. Por quê? Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, nos céus e na terra. Ele pode te dar vitória na tua saúde, Ele pode te dar vitória no teu casamento, Ele pode dar vitória na tua finança. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, aonde eu concentro as minhas forças, em primeiro de tudo? Sabe qual é o mal das pessoas? A primeira coisa que as pessoas fazem, quando em algum problema na vida, eles buscam outros meios. E por último, ele deixa Deus. Sendo que primeiro ele tem que buscar Deus. Por exemplo, acontece alguma coisa, eu já vi. Olha, isso aqui ficou de testemunho, eu aprendi. Uma vez um irmão teve um bem material furtado, um veículo, na igreja. Aí, olha só o que o pastor falou. Aí ele veio pedir oração para a igreja. O pastor falou: você está pedindo primeiro oração ou você ligou primeiro para a polícia? Ele falou: primeiro eu liguei para a polícia. O pastor falou: seu carro não vai ser achado. Aí, um tempo atrás, pegaram o carro do pastor Psicara. Era de madrugada. O pastor Psicara, a primeira coisa que ele fez, ligou para o pastor. Orou, ligou para o pastor fez uma oração: Deus, envia o teu anjo e dissipa o inimigo. Sabe o que aconteceu? Acharam sem mais sem menos o carro com as portas abertas e sem mais sem menos lá jogado. Eu te pergunto, o anjo foi lá ou não foi? A primeira opção em todas as coisas é Deus. É Deus em cima, é Deus embaixo, é Deus do lado, é Deus do outro. É Deus a primeira opção em tudo na nossa vida. Tudo. Só entra em dívida a primeira pessoa que ela recorre. O agiota, o empréstimo. Pior besteira. Então é Deus em primeiro de tudo. Entenda uma coisa, Deus ele deve ser consultado em tudo. Então quando você procura Deus, entenda uma coisa, tem situação que Deus vai pegar, Ele próprio vai resolver sem auxílio de ninguém. Mas tem coisas que Deus vai te orientar. Aí Deus pode usar um policial, Deus pode usar enfim, e assim sucessivamente. Mas em primeiro plano, a tua busca deve ser em Deus. Vamos lá. Segundo, porque Deus, como que Ele faz para nos curar? No caso, eu estou falando da depressão. Como que Deus nos cura da depressão? Através do seu poder. A palavra de Deus é poder, a presença do Espírito Santo é poder. Quer ver como é tão poderoso o poder do Espírito Santo? Dando testemunho da irmã da rádio. Pensa, aquela mulher, vocês mesmos ouviram com os próprios lábios, aquela mulher estava em depressão, né? Emagreceu 13 quilos, não queria ver filho, não tinha pânico, via as pessoas, tinha medo, as pessoas estavam olhando para ela, ela ficava com medo. E ali, outro dia pregando sobre Ana na rádio, Deus me revelou uma pessoa que estava sem comer, sem se alimentar com aquela doença. Ela liga e o Espírito Santo fala para mim, é ela revelada. E eu pego, oro por ela e libero a palavra profética. Você está curada. A mulher vem aqui na tarde da bênção e diz, já engordei não sei quantos. Ela veio até na terça dos milagres, né? Já engordei não sei quantos quilos, a depressão foi embora. Eu que não viajava, estou viajando. Amo de paixão ficar com os meus familiares. Por quê? Porque no poder da palavra, na presença do Espírito Santo, Deus cura. Isso é tremendo. Vamos lá. Segunda maneira de ser curado, através da oração. Essa é a segunda maneira, né? Que a segunda nossa opção deve ser orar. Olha lá, Salmo 116, do 1 ao 8. Eu não coloquei? Coloquei? Olha lá. Isso aqui o salmista começa dizendo assim: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha lá. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, olha lá, e angústias do inferno se apoderaram de mim, depressão. Encontrei aperto e tristeza, olha lá, só sintomas de depressão. Os homens que tinham tanta depressão, salmistas, você pode ler aí os salmos que você vai ver um monte deles. Ó. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava, o que ele falou? Por que estava? Porque não estou mais. Eu estava em cordéis da morte, os laços do inferno me cercando, abatido, triste, depressivo. Eu estava, e agora? Mas Ele me livrou, aleluia. Versículo 7.
Volta, minha alma, a teu repouso, volta a descansar, volta a se regozijar, volta a festejar, pois o Senhor te fez bem, aleluia. Diga assim, com a mão direita levantada: o Senhor é bom, aleluia. Olha lá, versículo 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Tá vendo? Então ele começou o salmo como? Clamando, invocando. Então oração é coisa tremenda. É por isso que eu gosto quando segunda-feira começa em campanha de oração. É por isso, já tem que entrar no manto de novo, segunda começa. Então é assim, você vê? Ele clamou, ele não se entregou. Terceira maneira de receber a cura, né? Estando determinado pessoalmente. Estando determinado pessoalmente. Você sabia que uma pessoa, ela determinada, ela consegue vencer? Salmo 42, 5. Uma pessoa determinada consegue. Vamos lá. Porque ele está perguntando, olha lá, ele está em depressão isso aqui também, ó. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Olha, ele está falando consigo próprio, você está entendendo? Ele não buscou ajuda de médico, não. Ele simplesmente, esse salmo, ele fala com Deus e fala com ele mesmo. É mais ou menos assim, ele não está vendo saída, ele está abatido, as pessoas estão falando contra ele, e ele fala um abismo, chama outro abismo, ele estava lascado. Aí, ele pega e ele faz essa exclamação, ele soliloqueia. O que é solilóquio? É alguém que fala sozinho. Então você não fala sozinho, você soliloqueia. Aleluia, mais bonito, né? Ele estava soliloquiando. Quem já falou sozinho aqui? Vocês gostam de falar sozinho, né? Meu Deus, é tremendo, né? Olha, por isso que fala que o crente é doido, né? Fala sozinho. Olha lá, olha o que ele vai dizer. Ele fala: por que está batida? Por que te perturbas a minha alma? Olha o que ele vai falar. Ele está falando consigo mesmo. Espera em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então você vê uma pessoa, ou seja, em Deus, que busca em Deus, congregando, ouvindo a palavra, ela é curada. Uma pessoa que busca em oração, e alguém que determina, mas assim, não aceito isso para a minha vida. E ela vai para você e fala: daqui em diante vai ser diferente na minha vida. Pronto. É alguém que está determinado. Ela fala consigo mesmo. Ela às vezes olha até no espelho. Não, você é tremendo. Você é imagem e semelhança do céu. E a pessoa toma aquele ânimo e vai para cima. E vence. E quarto e último. Para se viver essa cura através de uma recomendação médica. É bíblico. 1 Timóteo 5:23. Vamos lá. Eu vou até desmistificar um negócio nesse texto. Olha só. Paulo está falando com Timóteo. Olha só a leitura. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho. Vinho é o que eu tenho, às vezes eu compro em casa. Não é o venenoso não, tá? É vinho, suco de uva. Porque você sabe que o suco de uva, o certo é chamar ele de vinho. Só que esse vinho que Paulo fala aqui, não é o fermentado com álcool, teor de álcool. É o vinho suco natural, aqueles que nós tomamos aqui na Santa Ceia. Tá? Olha só, não bebas mais água só. Porque tem pessoa que, deixa eu explicar, porque aí vai falar: não, mas o Paulo falou que quem tiver enfermo pode tomar um negocinho que não... tô de olho, filho. Não bebas... sabe por que eu estou falando isso? Uma vez eu estava num monte e dois irmãos, né, estavam lá conversando. Estava no monte, esse aqui tá bom. Eu estava no monte, aí de repente eu estava no monte e eu vi dois irmãos, né? Falei: não, mas não tem problema tomar um cálicezinho só. Aí eu fiquei olhando: tá vindo fazer o que aqui no monte? Não, perca de tempo. Não, aí eles usam a Bíblia. Não, é porque Paulo falou que para Timóteo, põe um pouquinho de vinho aí, ó. Então eles falam que não tem problema tomar um pouquinho. Aí é que nem alguém que vai no hospital e está com pedra no rim. Aí o médico fala: não, é bom tomar cerveja para... Mas bicho sem vergonha, né, irmão? Aí ele fala: não, mas o médico que receitou. É cara de pau ainda, né, irmão?
Terrível. E tem alguns que tomam antes um copinho assim, um meio copo. Ele fala, não, é só um meio copo, não dá nada, não. Antes das refeições. Jesus vai te pegar de jeito, hein? Então vamos fazer o seguinte, já que não contamina, pega um pouco de veneno, pega só 2 gotas de veneno. Não precisa nem ser. Pega só 2 gotas de veneno e toma. Já que um pouco não faz problema. Ah, vai com essa conversa fiada que você vai longe. Ó, vamos lá, deixa eu concluir aqui o nosso ensino. Não bebas mais água só, mas use de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Preste atenção, uma pergunta lógica aqui. Timóteo era um homem de Deus, sim ou não? Paulo era um homem de Deus e usado nos milagres. Está lá, Atos 19, 11. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Agora eu te pergunto, Deus usou Paulo para ressuscitar morto. Deus usou Paulo para levantar paralítico. Deus usou Paulo para curar tanta gente. E por que Deus não usou Paulo para curar Timóteo? Uma pergunta lógica. Por que Deus não usou? Porque tem situação que Deus não vai querer usar o profeta para curar. Às vezes, por um propósito soberano, não me pergunte por quê, Deus vai usar um médico, vai usar um remédio. Glória a Deus. Então você vê que divergem de caso para caso. Você viu que teve salmista que ele venceu na oração, outro venceu na determinação. E agora Timóteo, para ele vencer a doença, oração, e ele está orando, ele está buscando, ele está crendo. Mas há uma alternativa aqui, ó. Entendeu? Remédio. Então você veja uma coisa. Ficou bem, deu para entender bem? Ficou bem explicado o ensinamento? Então eu quero que você entenda aqui uma coisa. Você, aleluia, não nasceu doente, e se nasceu por algum propósito de Deus, Deus tem um propósito de te curar, mas você não nasceu desse jeito. Deus tem a cura para a sua vida. Não há motivos para você sair daqui dessa noite carregando esta doença. Hoje a tua alma será liberta, essa prisão nunca mais acometerá a sua vida. Saia daqui, aleluia, com alegria, libere a sua alma, adore e glorifique a Deus, porque Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que liberta, Deus é Deus que transforma. Amém? Pode aplaudir ao nome do Senhor.